Capítulo 10. Personalidade agradável. Boa noite, senhoras e senhores. Nosso assunto hoje à noite e na próxima semana é a importância de uma personalidade agradável. Existem 3 pontos importantes pelos quais as pessoas entram em contato com você e avaliam sua personalidade, mesmo que você não perceba. Primeiro, elas avaliam sua aparência quando o examinam pela primeira vez. Alguém disse que as roupas fazem o homem. Não sei se isso é verdade ou não. Duvido, estritamente falando, que isso seja verdade. Mas sei de uma coisa. As roupas certamente contribuem muito para apresentar adequadamente o homem no primeiro contato. Não há dúvida sobre isso. E só temos uma chance de causar a primeira impressão. O segundo ponto de contato a partir do qual as pessoas avaliam sua personalidade tem a ver com como registram sua voz nela. Você sabia que geralmente julgamos os outros com base não em suas palavras, mas no tom de voz? Não creio que você tenha que ser especialista em psicologia ou em alguma outra coisa para perceber, quando ouve uma pessoa falando, se ela é sincera ou não. Sei que você não confia muito em uma pessoa a menos que haja sinceridade por trás do que ela diz. O terceiro ponto de contato pelo qual as pessoas avaliam sua personalidade tem a ver com o que elas sentem quando estão perto de você. Quero dizer, como elas se sentem sem você dizer nada ou sem fazer nada. Mesmo sem saber, você certamente comunica a sua atitude mental em relação a outras pessoas sem abrir a boca, sem dizer absolutamente nada. Falando em personalidade, um amigo meu tinha uma esposa com quem ele dizia não sair tanto quanto ela desejava, porque a personalidade dela nunca atraiu ninguém. Em outras palavras, ela nunca foi um triunfo para ele. Sempre foi uma complicação. Ela não gostou da declaração do marido e disse: eu aposto quanto você quiser que, se andar na rua comigo, atrás de mim, de onde possa me observar, vai ver que todo mundo vira para trás para olhar para mim quando eu passo. O marido respondeu: eu aceito o desafio. Bem, eles começaram a descer a rua, e, com certeza, os homens em particular se viravam e olhavam para ela. Todos eles. As mulheres também. E às vezes as mulheres levantavam um pouco o nariz, mas viravam para olhar. O que o marido não sabia enquanto andava atrás dela, era que, ao passar por cada uma dessas pessoas, ela fazia uma careta. Naturalmente, eles se viravam e olhavam, surpresos e perplexos. Uma das coisas importantes que podem causar sucesso ou fracasso é sua personalidade, que consiste em cerca de 25 fatores principais. O objetivo da transmissão de hoje à noite e da semana que vem é dar a vocês uma chance de fazer uma lista com esses 25 fatores, o que espero que façam, e que em breve se classifiquem em relação a cada um deles. A classificação deve ser bom, médio e ruim. Vou falar devagar e com clareza suficiente para que vocês possam fazer as anotações. A análise será muito mais benéfica para você se, depois de se classificar nesses 25 fatores de uma personalidade agradável, passar a lista para alguém que o conhece muito bem, talvez sua esposa ou seu marido, e deixar essa pessoa fazer uma segunda classificação. Você pode se surpreender com a diferença nas classificações em alguns desses pontos. Sua personalidade é a soma total dos traços mentais e físicos que o distinguem de todas as outras pessoas. É o fator que, mais do que todos os outros, determina se você é apreciado ou não. É o meio pelo qual você abre caminho na vida e determina em grande parte a capacidade de lidar com os outros com uma quantidade mínima de atrito. O valor financeiro da personalidade pode ser considerado levando em conta que aqueles que têm uma personalidade negativa raramente são encontrados nas faixas superiores de renda, enquanto quem tem uma personalidade agradável encontra pouca dificuldade para se vender com sucesso em todos os relacionamentos humanos, tanto nas relações sociais e domésticas quanto nas profissionais e comerciais. Andrew Carnegie, meu patrocinador, o grande filantropo industrial, disse uma vez que pagava a Charles M. Schwab os $75.000 por ano como presidente da United States Steel Corporation e, em alguns anos, até $1 milhão a mais pela boa vontade e harmonia que o Sr. Schwab criou entre os trabalhadores por causa de sua personalidade agradável. Sua personalidade, portanto,
valia 10 vezes mais que seu cérebro e sua experiência. E não é espantoso saber disso? Carnegie disse que o Sr. Schwab podia ir à loja ou à fábrica, apenas andar, não dizer nada, não olhar para ninguém, não fazer nada. E todos os presentes tinham um desempenho pelo menos 10% maior e melhor no trabalho durante o dia todo, simplesmente como resultado de sua caminhada por ali. Começarei agora a detalhar e ilustrar os fatores que compõem uma personalidade agradável. O primeiro fator que compõe uma personalidade agradável, senhoras e senhores, é o de uma atitude mental positiva. Esse é o número 1, no topo da lista. E não há nada mais importante que isso. Uma atitude mental positiva, refletida na expressão de alguém por palavras, pensamentos ou ações, é determinada pelas emoções, dentre as quais as 14 mais importantes são as seguintes. As positivas são fé, esperança, amor, entusiasmo, emoção sexual, lealdade e alegria. As emoções negativas são medo, ou seja, os 7 medos básicos: medo da pobreza, medo de problemas de saúde, medo de críticas, medo da perda do amor de alguém, medo da perda da liberdade pessoal, medo da velhice e medo da morte. A atitude mental é determinada por qual dessas 14 emoções domina sua mente. A atitude mental atrai para você as contrapartes físicas de seus pensamentos dominantes tão seguramente quanto um eletroímã atrai malhas de aço. Mantenha sua atitude mental positiva o tempo todo e você poderá fazer a vida valer a pena. Uma atitude mental positiva, como é e como age uma pessoa que sempre mantém uma atitude mental positiva. Entre outras coisas, ela sempre olha para o lado otimista da vida. Aceita as circunstâncias desagradáveis de tal maneira que elas não o desencorajam. Procura o melhor, espera o melhor e, se recebe o pior, faz o melhor possível com o que tem, mas não permite que isso a azede. Ela nunca se queixa, nunca reclama, nunca atribui culpa, embora possa haver muitas razões para isso. O segundo fator que compõe uma personalidade agradável é a flexibilidade. A flexibilidade é um atributo surpreendente. É a capacidade de se curvar, mental e fisicamente, e se adaptar a qualquer circunstância ou ambiente sem perda de autocontrole ou compostura. Admito que isso é um pouco difícil, mas, se você quiser ter uma personalidade atraente e agradável, precisa ser como um elástico. Tem que ser capaz de recuperar a posição anterior rapidamente quando alguém o puxa para o lado errado. Se você estudar os grandes homens que tivemos neste país, aqueles que você teve a chance de estudar a partir de seus registros, descobrirá que os que tiveram melhores resultados foram os que tinham as personalidades mais flexíveis. Na Casa Branca, por exemplo, conheci todos os presidentes de Theodore Roosevelt até o atual. Tive a chance de trabalhar com 2 deles de perto. Integrei suas administrações. Tive a oportunidade de ver que fator importante era esse da flexibilidade na administração do maior gabinete do mundo. Digo que, se Herbert Hoover tivesse flexibilidade, se ele pudesse se adaptar às circunstâncias, se curvar, teria entrado para a história como um dos nossos grandes presidentes. Na verdade, ele foi um presidente muito bom, mas perdeu o apoio do povo porque não podia se curvar e não conseguia se adaptar. Ele foi inflexível ao lidar com as causas e efeitos da depressão global. A flexibilidade é uma característica do extrovertido, ou seja, a pessoa que consegue se interessar verdadeiramente pelas pessoas e se expressa livremente. Você nunca ouviu falar de um introvertido flexível? Um introvertido fixamente nos próprios interesses egoístas e se interessa muito pouco por outras pessoas. A pessoa flexível também tem controle total das emoções o tempo todo. Esta também é uma afirmação importante. Controle total das emoções o tempo todo. O fator número 3 é um tom de voz agradável, ou seja, uma voz controlada e cultivada para expressar qualquer sentimento desejado, livre de notas nasaladas agudas que indicam atitude crítica. Existem muitas maneiras de dizer quase tudo o que você deseja dizer. Acho que vão concordar quando eu apresentar esta pequena demonstração de que não é tanto o que você diz que importa, mas o modo como você diz. O discurso mais importante do mundo, o mais falado,
é composto por 4 palavras, e farei esse discurso de 3 maneiras diferentes, para mostrar a importância do tom de voz, de ter um tom de voz agradável. Esse discurso é: eu te amo, querida. Se você diz isso muito rápido, assim, eu te amo, querida, isso significa, para a esposa ou namorada: bem, anda logo e se arruma. Sou impaciente. Quero ir logo. Mas se você diz isso muito alto e de forma dramática: eu te amo, querida, elas saberão que você está fazendo palhaçada. Não vai significar nada, e você nem vai ser levado em conta. Mas se falar devagar e suavemente: eu te amo, querida, não acha que seria interpretado de maneira muito diferente? Você não acha que o tom de voz transmitiria à pessoa a quem você está falando algo que as próprias palavras não transmitem? Quando você lida com outra pessoa profissionalmente, ou em uma relação como com um médico, por exemplo, seus remédios, sua técnica médica e sua terapêutica, o que quer que seja, tudo é importante. Mas, senhoras e senhores, não tem a metade da importância do que o médico diz na frente do paciente. Existem maneiras e meios de um médico transmitir ao paciente a impressão de que acredita que ele está progredindo bem e vai ficar bom. Há outra maneira de dizer as mesmas palavras e encher o paciente de medo, despertar nele a ideia de que vai morrer. Tom de voz. Estude seu tom de voz. Grave em um gravador e reproduza-o repetidamente. Pegue uma frase, como a que acabei de usar: eu te amo, querida. Não vai ser ruim dizer isso para sua esposa muitas vezes. Descubra como ela gosta mais, e vai se surpreender com o que pode fazer controlando o tom de voz. Pessoalmente, acho que uma das maiores fraquezas do sistema escolar público é que quase ninguém sai de escola sabendo ler em voz alta adequadamente. Acho que em todas as escolas deveria ser obrigatório que as crianças aprendessem a ser locutoras de rádio. Existem pessoas que entendem como usar o tom de voz corretamente e como ler em voz alta corretamente. Este é um dos melhores fatores de uma personalidade agradável. Como dizer as coisas, como dramatizar palavras, como fazer seu tom de voz transmitir qualquer tipo de sentimento que você quiser. O quarto fator da personalidade agradável é a tolerância. Simples tolerância. Uma mente aberta sobre todos os assuntos, em relação a todas as pessoas e em todos os momentos. É difícil, senhoras e senhores. Uma mente aberta deve respeitar todas as pessoas em todos os assuntos o tempo todo. Alguém disse que, quando você fecha a mente, é como uma fruta que amadureceu na árvore. Quando a fruta amadurece, o próximo estágio é cair da árvore e apodrecer. Enquanto você estiver verde, no entanto, continuará a crescer. Gosto de sentir que devo sempre permanecer verde, manter a mente aberta e continuar crescendo, porque duvido que exista uma pessoa que possa dizer com sinceridade que tem todo o conhecimento ou a última palavra sobre qualquer assunto. Sempre há algo que você pode aprender mantendo a mente aberta. Se você olhar ao seu redor, no entanto, encontrará muitas mentes fechadas, que estão assim há muito tempo, e talvez já estejam emperradas a essa altura e nunca mais possam se abrir novamente. Não estou falando do meu público. Acho que eles não estão nessa categoria. Se estiverem, quero tirá-los dela. O quinto fator da personalidade agradável é um senso de humor aguçado. Senhoras e senhores, se vocês não tiverem um senso de humor aguçado, sua vida será como a de um ascensorista, uma sequência de altos e baixos. E pode ter certeza de que vai descer toda vez que subir. Aprenda a rir. Aprenda a ver o lado engraçado das coisas. Aprenda a ver o lado positivo e, acima de tudo, não leve a si mesmo ou sua empresa muito a sério. Aprenda a relaxar e ser uma espécie de humorista. Número 6. Esse fator é a franqueza ao falar e agir, mas sempre com controle discriminado da língua, o tempo todo, com base no hábito de pensar antes de falar. Muitas pessoas falam primeiro e pensam depois, ou melhor, às vezes pensam depois, mas na maioria das vezes apenas falam e deixam para lá. O controle da língua e a mensuração de suas palavras são muito importantes. Não seria maravilhoso se todas as pessoas medissem suas palavras e se esforçassem para dizer apenas as coisas que são benéficas, e nada que fosse prejudicial?
ofensivo ou doloroso para outras pessoas. Acho que um dos males do nosso tempo, senhoras e senhores, especialmente no campo da política, é que os políticos geralmente ocupam os cargos não com base na promoção dos próprios méritos e virtudes, mas derrubando seus oponentes, tentando denegri-los. Franqueza na atitude e no discurso, com um controle discriminado sobre a língua o tempo todo. Que coisa maravilhosa é isso! Nunca é demais enfatizar a importância de controlar sua língua e mantê-la na boca, a menos que você tenha algo a dizer que possa ser útil. O sétimo fator em uma personalidade agradável é uma expressão facial agradável. Não dê a impressão de que vai pular na garganta de um homem quando começar a falar com ele. Você sempre pode suavizar um pouco a mensagem com um sorriso, independentemente de se sentir com vontade de sorrir ou não. Tem uma coisa estranha nesse negócio de sorrir. Se você sorri, mesmo quando não está com vontade, logo vai começar a sentir vontade. Isso muda a química do seu corpo. Apenas sorria. Acho que é uma das melhores coisas do mundo. Eu praticava rindo alto no banheiro. Não muito alto. Sabe como é? Não queria que ninguém me ouvisse. Mas na época eu estava em um emprego em que levava a mim e ao meu trabalho muito a sério. Queria aprender a aliviar um pouco as coisas. O oitavo fator de uma personalidade agradável é um aguçado senso de justiça em relação a todas as pessoas, aplicado em todos os relacionamentos humanos, mesmo quando isso pode parecer inútil. Um aguçado senso de justiça. Sabe, existem 2, 3 ou 4 tipos diferentes de honestidade. Você já parou para pensar sobre isso? Existe esse tipo de honestidade que você pratica porque não quer ir para a cadeia. Existe outro tipo de honestidade que você pratica porque não deseja adquirir uma reputação entre os vizinhos, pessoas que o conhecem. Depois, tem outro tipo de honestidade que acho que é o melhor de todos. Esse é o tipo em você que é honesto porque faz bem ao seu coração e a uma ser assim. Independentemente dos efeitos disso, vou dizer, isso faz coisas por você, fortalece o coração, a mente e a alma saber que você é inerentemente, intencionalmente honesto em relação a tudo. Quando você se classificar nessa categoria, tenha muito cuidado. Você deve ser honesto. O nono ator de uma personalidade agradável é a sinceridade de propósito em todos os relacionamentos humanos. Lembre-se de que a falta de sinceridade gera fracasso. Sinceridade de propósito. Não me importo se um palestrante usa os gestos adequados ou não. Não me importo se a postura dele é perfeita ou não. Não me importo se o inglês dele é perfeito ou não. Se ele transmitir uma mensagem com um genuíno sentimento de sinceridade, e você o reconhecer, vai ignorar qualquer imperfeição dele. Quanto aos oradores públicos ou enroladores, não há nada na personalidade deles que reflita em seu tom de voz, atitude mental e palavras, um espírito de sinceridade de propósito. O 10º fator de uma personalidade agradável é a versatilidade, ou seja, uma ampla gama de conhecimentos de pessoas e eventos mundiais além dos seus interesses imediatos. Acho que uma das coisas mais tristes do mundo é encontrar uma pessoa que conhece apenas um assunto e não está interessada em descobrir mais nada. Em certos tipos de profissões, por exemplo, na de contador de uma empresa, os homens muitas vezes se tornam muito especialistas em números, mas eles são muito indiferentes a outras coisas e, de modo geral, não têm personalidades muito atraentes. Isso às vezes se aplica aos homens envolvidos na profissão do direito. Eles sabem muito sobre a lei, mas não se ocupam com outras coisas fora de sua profissão. Não são versáteis. Tento manter contato com um pouco de tudo o que está acontecendo em todo o mundo, por meio do rádio, da televisão, das revistas e de outras leituras. Tento me manter informado sobre os fatos importantes que estão ocorrendo em todo o mundo. Dedico certa quantidade de tempo todos os dias a isso, porque sinto que tenho que permanecer versátil. Quando eu estava pesquisando e construindo a ciência da filosofia do sucesso, mergulhei em algumas ciências. Não dominei nenhuma delas, mas aprendi muita coisa. Então, quando as pessoas começam a falar sobre ciências, pelo menos sei o suficiente para entender o que estão falando. O 11º fator de uma personalidade agradável é o tato na fala e nos modos. Lembre-se de que nem todos os pensamentos devem ser expressos.
mesmo que sejam verdadeiros. Uma das amigas de minha esposa estava descrevendo um vestido que uma amiga dela acabara de comprar e dizendo a ela como a cor era horrível. Ela disse: "Aí, era a coisa mais terrível, estúpida e extravagante que já vi na minha vida." Então estendeu a mão e segurou a manga de uma mulher em pé ao lado dela, alguém que usava um vestido semelhante ao que ela descrevia, e disse: "Ah, era ainda pior que este aqui." Sim, vocês podem perceber quanto tato essa mulher tinha. O tato na fala é importante. Existem muitas coisas que você pode dizer para machucar as pessoas, mas não precisa dizê-las. Nada contra você pensar essas coisas, se quiser, mas não precisa dizer nada que magoe os sentimentos de outras pessoas. O 12º fator é a rapidez na tomada de decisões. Alguém indeciso nunca chega a lugar nenhum e nunca agrada a ninguém. Também não tenho uma opinião muito boa sobre pessoas que não são pontuais em seus compromissos. Gosto de gente pontual. Se você quer ser impopular, crie o hábito de estar sempre atrasado. E tenho certeza de que muito em breve você será desacreditado de várias outras maneiras. A rapidez de decisão, a pontualidade na hora de marcar compromissos, a pontualidade em fazer qualquer coisa que você faça, sem decisão, são importantes. O 13º fator de uma personalidade agradável é a fé na inteligência infinita, baseada na observação da organização da parte visível do mundo e do universo ao seu redor e nas leis naturais. Pessoalmente, acho que ninguém seria inteiramente popular, teria uma personalidade totalmente agradável nesta era do esclarecimento, sem reconhecer a existência de uma primeira causa ou de uma inteligência infinita. Essa é uma parte essencial de uma personalidade agradável. Você não precisa sair por aí falando sobre isso, ou ter um sinal no ombro declarando ao mundo que acredita em inteligência infinita, mas precisa viver e se ajustar às leis naturais da vida de forma a demonstrar que acredita nelas. Aliás, isso não só serve para fazer outras pessoas gostarem de você, mas também o ajudará a seguir pela vida enfrentando a menor quantidade de resistência possível. O 14º fator de uma personalidade agradável é a adequação das palavras usadas, sem gírias, piadas e palavrões. Existe, na geração que está crescendo agora, uma tendência a fazer graça, piadinha, tentar ser engraçado, fazer palhaçadas. Às vezes isso pode ser engraçado, mas, se virar um hábito, as pessoas vão se ressentir. A língua inglesa é uma linguagem bonita, é muito expressiva, não é tão fácil de dominar, mas, se você utilizar corretamente, sempre será mais eficaz na fala do que se tentar ser engraçado, fazer trocadilhos ou usar palavrões. O 15º fator de uma personalidade agradável é o entusiasmo controlado, a capacidade de ativar e desativar seu entusiasmo à vontade, com uma atenção especial ao entusiasmo na fala. O entusiasmo pode ser passivo ou ativo. Entusiasmo passivo é o tipo que você sente dentro de você, que confere atitude e iniciativa, coloca sua imaginação para funcionar, mas não coloca você em dificuldades com outras pessoas por falar demais ou falar na hora errada. O entusiasmo é um dos 17 princípios de sucesso, e, nos meus livros, o tratamos como entusiasmo controlado. É algo que você liga quando deseja despertar o interesse do outro sujeito que o está ouvindo, e algo que você desliga antes de começar a entediá-lo. Bem, senhoras e senhores, ainda tenho muito mais entusiasmo para esta noite, mas o tempo acabou. Juntem-se a mim na próxima semana para uma discussão mais aprofundada sobre a importância de uma personalidade agradável.